O estrondo dos motores foi o primeiro sinal, uma vibração profunda que abafou a conversa educada e o tilintar das taças. Eu estava no gramado impecavelmente cuidado, cercada por um mar de mesas de buffet e vestidos de seda que se agitavam na súbita rajada de vento. Meu pai, Richard, um homem que considerava sua opinião como um fato inquestionável, tinha o rosto congelado em uma máscara de pura incredulidade. Seu riso morreu na garganta quando a sombra do helicóptero preto fosco passou sobre ele. Meu pai sempre dizia que minha cabeça estava nas nuvens. Pensei comigo mesma. Ele nunca imaginou o que eu fazia lá em cima. Virei-me para minha família atônita, minha voz cortando o barulho. Aquele é meu ônibus. Apenas 2 horas antes, a cena era uma celebração nauseantemente familiar. Estávamos em um encontro familiar luxuoso em um pavilhão de parque remoto, tudo para meu irmão Kevin, a indiscutível criança de ouro da família, que estava sendo aclamado por sua promoção a estrategista sênior de marca. Meu pai discursava, sua voz ecoando de orgulho enquanto ele relatava os triunfos de Kevin. Ele me viu parada em silêncio com um homem em um terno discreto e se aproximou, batendo forte em meu ombro. Era um gesto que pretendia ser afetuoso, mas que parecia uma âncora. Essa aqui, anunciou ele ao homem. Voa helicópteros para o exército. Ele fez uma pausa para efeito, um sorriso malicioso nos lábios. Basicamente, uma motorista de ônibus com um uniforme mais chique. Não consigo imaginar que seja muito exigente. O homem ao meu lado, um agente sênior do Serviço de Segurança Diplomática ali para me dar um briefing preliminar sobre uma futura operação conjunta, ofereceu um sorriso contido e profissional. Meu pai viu um simples convidado. Eu vi o homem cuja equipe eu seria responsável por manter viva. O insulto atingiu, apenas mais uma marca na lista interna de milhares de outras rejeições que eu havia sofrido por anos. Mas desta vez foi diferente. Observei os olhos do agente. Sua expressão educada não mudou, mas algo por trás dela sim. Uma mudança sutil, um lampejo de reavaliação profissional. Era um olhar que eu estava treinada para reconhecer. A pergunta silenciosa de competência, uma fúria fria, limpa e afiada, assentando-se profundamente em meu estômago. Isso não era apenas mais uma pequena ofensa casual em um churrasco familiar. Era uma violação de segurança. O ego do meu pai, em sua infinita necessidade de me menosprezar, havia acabado de minar ativamente minha integridade operacional antes mesmo do início da missão. Isso não era mais sobre drama familiar. Era sobre vidas. Ele pensou que estava apenas fazendo mais uma piada às minhas custas. Ele não tinha ideia de que acabara de demonstrar minha falta de confiabilidade para um homem cuja equipe eu deveria proteger em 2 semanas. Para entender o protocolo que eu tive que invocar para corrigir isso, você precisa entender as 2 vidas que eu levava. Para minha família, eu era Ave. Avi era a quieta, a que sempre estava longe. Ela tinha um emprego no governo que era complicado demais para explicar em jantares, então ninguém se preocupava em perguntar. Avi era um espaço reservado, um fantasma à mesa cujas realizações eram medidas em sua polidez e sua capacidade de não interromper quando meu irmão estava falando. Eles se sentiam confortáveis com Avi. Eles não tinham ideia de quem era Valkyria. Valkyria era a pessoa em que eu me transformava no momento em que a porta da cabine se fechava. E Valkyria estava prestes a incendiar o mundo de A. Lembro-me perfeitamente de um jantar de Natal. O ar estava carregado com o aroma de pinho e peru assado, um calor artificial que nunca me alcançava. Meu irmão Kevin discursava, suas mãos dançando no ar enquanto ele contava a história dramática de conseguir uma nova conta de água com gás. Ele falou sobre demografia e sinergia de marca como se estivesse descrevendo os desembarques na Normandia. Meu pai ouviu cada palavra, seu rosto brilhando com um orgulho tão intenso que era quase cegador. Minha mãe, Carol, uma mulher que acreditava que a paz familiar era um tesouro a ser protegido a qualquer custo, reabasteceu a taça de Kevin e o instou a contar mais sobre a campanha publicitária. Mais tarde, durante uma pausa, tentei me conectar. Mencionei que acabara de terminar um exercício de treinamento de alta altitude de 1 mês nas montanhas, um programa extenuante e exaustivo que levou minhas habilidades e resistência ao limite absoluto. Minha mãe apenas acariciou minha mão, seus olhos já vidrados. Que bom, querida, disse ela, sua voz uma parede suave de rejeição. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ela se voltou para meu irmão. Kevin, conte-nos mais sobre o orçamento de marketing. Meu pai riu em seu guardanapo.
ainda brincando com os brinquedos caros do governo. Ave, a lista interna clicou outra entrada, os milhares que eles haviam gasto no curso de administração de Kevin, o carro que eles haviam assinado em conjunto. Meu treinamento, que poderia significar a diferença entre a vida e a morte, era apenas um jogo com brinquedos. Agora, compare isso com uma terça-feira 3 meses depois. Eu estava presa no assento de comando do meu MH-60 Millions Black Hawk, indicativo Valkyria 1. Lá fora, uma tempestade de areia rugia, reduzindo a visibilidade a quase zero. Abaixo de nós, em uma estreita e traiçoeira crista de montanha em uma região que não posso nomear, uma equipe da Força Delta estava recebendo tiros e precisava de extração. O brilho verde dos instrumentos era a única luz em um mundo de caos violento e uivante. Meu copiloto, o oficial de patente 5 Miller, um homem com mais horas de voo do que eu tinha horas de sono, falou calmamente pelos comunicadores internos. Sua voz estava firme, mas as palavras eram: Gelo, Valkyria. Essa é uma aterrissagem de margem negativa. A cisalhadura do vento é imprevisível. Ele estava certo. Uma aterrissagem de margem negativa significava que não havia margem para erro. As pás do rotor estariam a centímetros da face do penhasco. Uma única rajada de vento no momento errado nos enviaria em espiral para o abismo, levando uma dúzia de vidas conosco. Respirei fundo, minhas mãos firmes nos controles. Os gritos dos operadores no solo eram fracos, mas urgentes pelo rádio. Naquele momento, não havia avi. Só havia a missão. Não os deixamos para trás, Miller, disse eu, minha voz tão calma quanto a dele, ajustando para a cisalhadura. Eu consigo. Guiando a aeronave multimilionária para baixo, mordendo o vento com movimentos precisos e minúsculos. O helicóptero gemeu, o trem de pouso deslizou na rocha, mas aguentou por 2 minutos aterrorizantes. Mantive aquela ave perfeitamente parada enquanto os operadores, fantasmas na tempestade, corriam para bordo. O último homem, o sargento da equipe, parou, olhou para a cabine e fez um único aceno de cabeça nítido. Não era elogio. Era um reconhecimento profundo, um sinal de confiança absoluta de um profissional para outro. Era uma moeda que minha família nunca tinha podido pagar. Esse é o cerne do problema. Minha família não apenas não entendia meu trabalho, como era incapaz de entendê-lo. Lembro-me de minha mãe, Carol, me puxando de lado após mais um dos discursos desdenhosos de meu pai. Você sabe como seu pai é, ela sussurrou, sua mão em meu braço, suplicando. Seu mundo é tão preto e branco, tão direto. Apenas deixe-o ter seu momento com Kevin. É mais fácil assim para todos. O que ela quis dizer foi que era mais fácil para ela, mais fácil do que enfrentá-lo, mais fácil do que criar ondas. Seu desejo por uma mesa de jantar pacífica era mais importante do que minha realidade. E, à sua maneira silenciosa, esse foi o corte mais profundo de todos. Por anos, deixei-os acreditar em sua versão da minha vida porque era mais simples. Mas sua narrativa acabara de colidir com minha realidade. Meu pai só respeitava coisas que ele podia ver e tocar. Então decidi que era hora de mostrar a ele. Quando o riso do meu pai ecoou atrás de mim, algo dentro de mim ficou perfeitamente parado. A picada familiar de humilhação havia desaparecido, substituída por um senso de propósito assustadoramente claro. Afastei-me das mesas de buffet e da conversa educada da festa, meu foco se estreitando para um único problema operacional. A dúvida que eu vira nos olhos do agente do DSS era uma contaminação. Era uma ameaça à missão e tinha que ser neutralizada. Isso não era mais sobre meus sentimentos. Era sobre restabelecer o controle. Minha mão foi até o dispositivo de comunicação pesado e endurecido no meu bolso. Um pedaço do meu mundo real. O objetivo era simples: apagar o ponto de interrogação que meu pai acabara de colocar sobre minha competência. Minha credibilidade não era uma questão de orgulho. Era um ativo crítico para a missão que havia sido comprometido. Ativei a notificação de recall na tela segura. O tempo era curto. Uma extração padrão significava levar um veículo estéril para este local remoto, dirigir até o aeroporto mais próximo e depois voar para fora. Um atraso de pelo menos 90 minutos. A missão seria cancelada. A oportunidade perdida. A falha não era uma opção. Meu polegar moveu-se deliberadamente pela tela, rolando uma lista de procedimentos operacionais. A maioria era rotineira, familiar.
Mas então eu encontrei uma que eu só havia estudado em simulações. Diretiva 7. Extração de campo de emergência de uma zona civil não segura. Era um protocolo de último recurso, uma manobra de alto custo e alto risco que consumia imensos recursos e exigia autorização de comando direto. Foi projetado para circunstâncias graves em que a missão era mais importante do que o orçamento ou o potencial de exposição pública. Por um momento, hesitei. Era uma alavanca muito grande para puxar, mas a justificativa estava clara. Isso não era um acesso de raiva. Era uma necessidade tática. Comecei a compor uma mensagem codificada. Minhas palavras precisas e desprovidas de emoção. Eu estava escrevendo para o General Hale, meu oficial comandante, um homem que via o mundo como uma série de problemas a serem resolvidos e tinha pouca paciência para desculpas. A mensagem não era: meu pai magoou meus sentimentos. Era: confiança interagencial comprometida. Preciso demonstrar prontidão operacional imediata e capacidade de ativos para a parte interessada no local, ativando a Diretiva 7 para atender ao prazo crítico, solicitando AVE imediata para a grade atual. Apertei enviar. A resposta voltou em menos de 15 segundos. Era tão precisa. Justificativa aprovada. Valkyria 1, seu ônibus está a caminho. Aguarde o LZ. Foi isso. As peças estavam em movimento. Isso não era uma armadilha para minha família. Era uma peça calculada de teatro operacional para o benefício de um homem. Minha família e toda a sua festa autoimportante estavam prestes a se tornar o cenário de uma demonstração de capacidades. A autorização chegou em segundos. O sistema ao qual eu dedicara minha vida estava respondendo. Minha família pensou que eu estava indo pegar um ônibus. Eles não tinham ideia de que eu havia acabado de chamar o trovão. Voltei para a festa, um mundo de sorrisos educados e julgamentos silenciosos, e foi como visitar um país estrangeiro. Meu irmão Kevin ainda estava no meio de seu discurso de vitória, usando palavras como sinergia e entregas como se fossem verdades profundas. Os convidados, principalmente amigos dos meus pais, concordavam com interesse fingido. Ignorei todos eles. Meu foco estava no gramado aberto que se estendia além do pavilhão. Caminhei em direção ao seu centro, meus sapatos afundando levemente na grama aparada, e verifiquei calmamente meu relógio. O relógio estava correndo. De soslaio, vi o agente do DSS observando cada movimento meu, sua expressão ilegível, mas intensamente focada. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Meu pai, é claro, não resistiu a mais uma investida. Ele me viu parada sozinha, separada do grupo, e sua voz ecoou pelo gramado, carregada de divertimento condescendente. Indo embora tão cedo, Avi, gritou ele, uma risada presunçosa já se formando. Não nos faça esperar. O ponto de ônibus é por ali. Alguns de seus amigos riram com ele, apreciando a crueldade casual. Nem olhei para ele. Apenas olhei para o céu vazio. Não havia nada a dizer. A hora das palavras, de tentar explicar, de esperar ser entendida, havia acabado. Todos aqueles anos sendo dispensada, sendo a nota de rodapé na minha própria história familiar, a ponto de ser rasurada. Começou como uma sensação mais do que um som, um pulso rítmico baixo que eu podia sentir na sola dos meus pés. Wump, wump, wump. Era uma batida profunda na terra, crescendo cada vez mais forte. O discurso de Kevin vacilou quando algumas pessoas olharam ao redor, irritadas com a interrupção. O som cresceu, ganhando textura, tornando-se um rugido percussivo definido que vibrava no peito. Toda a conversa parou. As cabeças se viraram, não mais irritadas, mas confusas. Então alarmadas, procurando no céu a fonte do ruído incrível. Então ele rompeu a linha das árvores. Não era um helicóptero. Não da maneira como as pessoas pensam neles. Era uma arma. Um MH-60 Millions Black Hawk preto fosco, desprovido de todas as marcas, movendo-se com uma velocidade aterrorizante e disciplinada. Ele não deslizou. Ele cortou o ar com a intenção de um predador de ápice. Sua presença uma violação imediata e chocante da tarde pacífica. Ele fez uma curva acentuada, sua sombra caindo sobre toda a festa, um eclipse repentino e escuro que obscureceu o sol. O rugido era agora uma força física, uma onda ensurdecedora de som que abalou o próprio solo em que estávamos. O Black Hawk não pousou. Ele desceu com precisão impossível e entrou em uma baixa e estável suspensão a 1 metro do chão diretamente na minha frente.
A corrente de ar do rotor atingiu a festa como um furacão. As toalhas de mesa foram rasgadas, pratos e copos foram lançados ao ar, e as anotações cuidadosamente preparadas de Kevin desapareceram em um redemoinho de confete branco. As pessoas gritaram, protegendo seus rostos enquanto o gramado impecavelmente cuidado se tornava uma tempestade de destroços voadores. A porta lateral estava aberta, e emoldurada dentro dela estavam 2 chefes de tripulação em uniforme de combate. Seus rostos obscurecidos por viseiras escuras de capacete. Eles estavam perfeitamente parados, tudo a negócios, espectros de um mundo que minha família se recusava a acreditar que eu habitava. Finalmente me virei para olhar para meu pai. O sorriso presunçoso havia desaparecido, derretido e substituído por uma boca caída e um olhar vazio. Seu rosto, que havia sido tão vermelho de orgulho momentos antes, estava agora pálido com um tipo de choque que beirava o terror. Minha mãe, Carol, estava agarrando o braço de Kevin, seus nós dos dedos brancos, sua compostura cuidadosamente mantida completamente destroçada. Eles não estavam olhando para uma máquina. Eles estavam olhando para um fato irrefutável, uma verdade tão poderosa que estava literalmente destruindo seu mundo. Isso era real. No olho da tempestade, senti uma calma profunda. Encontrei o olhar aterrorizado do meu pai, e minha voz estava clara e firme, cortando o ruído incrível. Aquele é meu ônibus. Virei-me para longe dele, meu foco mudando para a única outra pessoa aqui que importava. Olhei para o agente do DSS e dei a ele um aceno de cabeça nítido e confiante. Era uma comunicação profissional e silenciosa que dizia tudo o que precisava ser dito. Esta sou eu. Esta é a capacidade ao meu comando. Sua equipe estará segura. Ele respondeu instantaneamente com um aceno de cabeça próprio, sua expressão agora de puro respeito inquestionável. O ponto de interrogação havia desaparecido. Virei-me e corri em direção à aeronave que esperava, o vento rasgando minhas roupas. Com uma eficiência prática nascida de 1000 repetições, agarrei o arnês, prendi-o no meu cinto e fui içada a bordo. O Black Hawk não demorou. Ele se inclinou, o nariz mergulhando agressivamente, e disparou para o céu com uma força que me pressionou contra o assento, desaparecendo no horizonte em segundos. Meu pai passou toda a minha vida achando que meu trabalho era uma piada. No final, apenas 30 segundos de corrente de ar do rotor foram suficientes para acabar com essa piada para sempre. Eu não estava lá para o que aconteceu depois que desaparecemos no horizonte. Eu já estava no meu outro mundo, meu foco fixo na missão adiante. Mas a história do que aconteceu depois chegou até mim mais tarde. Em uma entrevista com o agente do DSS, ele descreveu uma cena de silêncio absoluto e ensurdecedor no gramado arruinado, quebrada apenas pelo vento farfalhando pelo pavilhão destruído. Minha família estava parada como estátuas em um diorama de uma cena de desastre. Ele disse que foi até meu pai, que ainda estava olhando para o céu vazio, seu rosto uma máscara oca de choque. O agente não gritou. Sua voz, disse ele, era fria e calma. Ele estendeu seu cartão de visita. Sua filha não é motorista de ônibus, disse ele ao meu pai. Você não tem ideia de quem ela é. Meu pai pegou o pequeno cartão rígido automaticamente, seus olhos nunca deixando o céu. O agente se virou e foi embora sem dizer mais nada, deixando meu pai ali parado, segurando uma pequena chave retangular para um universo que ele nunca soube que existia. Um universo em que ele não era o centro. Imagino ele olhando para aquele cartão, para o selo oficial e o título do homem, e sentindo o peso de 30 anos de ignorância deliberada desabar sobre ele em um único momento silencioso. 6 meses depois, o mundo havia mudado de eixo. Eu estava à frente de uma sala de briefing estéril, o ar zumbindo com a energia silenciosa de profissionais focados. Na tela atrás de mim estavam os esquemas para nossa próxima missão. Operação Foice. A sala estava cheia de operadores de diferentes unidades, seus rostos sérios, sua atenção totalmente em mim. O mesmo agente do DSS da festa estava lá, sentado na primeira fila. Quando terminei de descrever o plano de inserção aérea, ele foi o primeiro a falar. Sua voz era alta e clara, destinada a que todos na sala ouvissem. A confiança da minha equipe em nosso apoio aéreo é absoluta, Major. Ele me chamou de Major, não de Avi. Ele não precisou dizer meu nome. Naquela sala, eu só tinha um, Valkyria. Não era um apelido. Era um indicativo falado com uma reverência silenciosa. Um título que havia sido conquistado em tempestades e em topos de montanhas, não dado ao nascer.
Essa era minha nova realidade. Não havia grandes celebrações para um acordo de marketing. Nenhuma necessidade desesperada da aprovação de um pai. Só havia o respeito silencioso e profundo de colegas que entendiam as apostas, que sabiam o que significava colocar sua vida nas mãos de outra pessoa. Era um respeito que eu nunca havia procurado, mas que eu havia construído missão após missão. Minha verdadeira família parecia diferente agora. Eles não eram pessoas a quem eu estava ligada por sangue, mas por confiança forjada sob imensa pressão. Encontrei minha família em um hangar cavernoso em uma noite após uma missão exaustiva. O ar cheirava a combustível de avião e ozônio. Minha tripulação e eu, Miller e os 2 jovens chefes de tripulação, sentamos em uma caixa compartilhando uma garrafa de água em quase silêncio, exaustos demais para falar. Estávamos cobertos de suor e sujeira, mas uma profunda camaradagem não dita se instalou sobre nós. Tínhamos passado pelo cadinho juntos e trazido todos para casa. Não havia necessidade de grandes discursos. Nós apenas sabíamos que isso era pertencimento. Era uma base de competência e confiança mútua, uma fortaleza contra o tipo de amor condicional com que eu havia crescido. Uma noite, eu estava no meu escritório planejando rotas de voo para um exercício de treinamento. Meu telefone pessoal, tão frequentemente silencioso, vibrou na mesa. Olhei para ele. Era uma mensagem do meu pai. Minha respiração parou por apenas 1 segundo. Um fantasma de um velho reflexo. A mensagem era curta. Sua mãe e eu vimos uma reportagem no noticiário sobre um resgate nas montanhas. Era você? Foi a primeira vez na minha vida que ele alguma vez perguntou sobre meu trabalho com algo que se assemelhava a uma curiosidade genuína. Quanto mais respeito. A parte invisível da criança em mim, a parte que havia se alimentado da sua validação por tanto tempo, sentiu um fraco e patético lampejo de triunfo, mas foi apenas um lampejo. Olhei para a mensagem, para as palavras na tela, e senti uma profunda e pacífica quietude. O ponto de interrogação em sua mensagem não precisava de uma resposta minha. A raiva havia se dissipado. A dor havia se dissipado. A necessidade desesperada de ser vista por ele finalmente havia se dissipado. Minha paz não era mais refém de sua aprovação. Mantive meu polegar sobre a tela. E com um movimento simples e calmo, arquivei a mensagem sem responder. Meus olhos já estavam de volta no mapa de voo na minha frente, traçando as linhas que levavam ao meu futuro. Meu legado estava me esperando no céu. Meu pai pensou que minha carona era o ônibus, e de certa forma, ele estava certo. Eu apenas dirijo o ônibus que vai para o inferno e volta para garantir que todos os outros cheguem em casa seguros. Se você já teve que provar suas habilidades em um mundo que se recusava a vê-las, conte sua história nos comentários. Nesta comunidade sabemos como é uma verdadeira viagem.